pessoal, tudo bem? Muita gente no escritório pergunta para mim: poxa, doutora Sônia, meu processo está demorando demais, por que meu processo está demorando? Então, é uma pergunta muito difícil da gente responder, porque infelizmente os processos demoram mesmo, né? Antes de mais nada, eu preciso dizer que você realmente tem razão, que os processos eles têm demorado demais para ter uma solução final. Né? Segundo, que no meu ponto de vista, advogado nenhum pode achar ruim do cliente achar que o processo está demorando, porque de fato os processos eles têm demorado mesmo, né? E a gente tem que ter empatia com a dor do cliente, né? Nós, advogados, nós temos vários processos, então nós entendemos que o processo ele demora mesmo. Agora o cliente que tem 1 ou 2 processos, entender essa demora é muito complicado. Nós vivemos com os processos judiciais, o cliente não vive, então cada dia que passa é uma dor sim. Então, em terceiro ponto, o judiciário tem uma pesquisa, né, que determina como que esses processos demoram, desde a data da distribuição dele, que é quando entra com o processo, até a fase final, onde não tem possibilidade mais de recurso. Né? É um relatório do Conselho Nacional de Justiça, que chama Justiça em Números, e de acordo com esse dado, relativo ao ano de 2017, na Justiça Estadual, os processos demoravam cerca de 30 meses, né? E na Justiça Federal, cerca de 28 meses. Ou seja, nós temos uma demora aí de 3 a 6 anos para o processo se findar totalmente, né? E é uma demora bem significativa, né? E nós ainda conseguimos apurar alguns dados que fazem com que esse processo demore muito, né? Então, nós temos, por exemplo, o que faz o processo demorar: não conseguir intimar o réu, ou até mesmo o autor, porque às vezes a gente precisa de chamar, por exemplo, no inventário, várias partes que trabalham no inventário, mas o maior dificultador são os réus. Então, não conseguimos intimar, mandamos carta, mandamos oficial de justiça, a pessoa muda de endereço, às vezes o númerozinho está errado e não consegue intimar, isso atrasa muito o processo. Né? Em segundo lugar, nós temos os recursos, né? Todo recurso que a gente entra com o processo, a gente faz o processo atrasar completamente. Por quê? Dependendo de como o recurso foi, das liminares do processo, o recurso, a interposição do recurso atrapalha o processo principal de dar continuidade. E aí o processo ele demora enquanto o recurso não foi julgado. Né? Nós não temos uma média de quanto tempo que demora um recurso, mas assim, no nosso escritório a gente tem uma previsão de mais ou menos 6, 7 meses para um recurso ser totalmente julgado. Ou seja, enquanto ele está sendo julgado, o processo principal fica parado. Então é uma demora bem significativa. Né? Nós temos também demora em marcação de audiências, tanto audiência de conciliação quanto audiência de instrução e julgamento, porque depende de pauta do fórum. Às vezes o fórum tem muito processo e não consegue marcar audiência. Para esse ano, por exemplo, na cidade de Vespasiano, pauta de audiência completa, a gente tem ela até abril. Ou seja, se a gente está com processo hoje, em fevereiro, a gente dependeria de uma audiência para maio ou para junho. Então, assim, já é uma demora bem grande, né? Tirando os processos aí do que a gente chama do rito sumaríssimo, que são processos mais rápidos, juizado especial ou trabalhista, realmente os processos eles demoram para marcar audiência, sim. Outra situação, testemunha. Não conseguir intimar testemunhas também demora o processo. Demora de retorno dos ofícios. O que significa isso? Por exemplo, pensão alimentícia. A gente quer intimar o devedor a pagar os alimentos, mas a gente não sabe se ele trabalha, a gente não sabe se ele tem renda. E aí a gente pede para o juiz encaminhar um ofício para a Caixa Econômica para ver se ele tem alguma renda. E esse ofício demora cerca de aproximadamente de 7 a 8 meses para ele sair, né? Para ele ser expedido e para ele voltar para o fórum. Às vezes ele fica esquecido na secretaria do fórum, e aí a gente tem que ficar cobrando esses andamentos, mas no geral tem uma demora bem precisa aí no processo. Além disso, é o que todo mundo também já sabe, que é a quantidade de processos que são protocolados e distribuídos no fórum, né, que também atrasa muito. A falta de servidores qualificados, né, então a má prestação dos serviços do judiciário, ela também é um empecilho muito grande para os processos caminharem, porque às vezes um documento igual esse ofício que eu mencionei, ele fica preso na secretaria por esquecimento, né? E aí a gente tem, mas o ofício não foi encaminhado ainda, nossa, eu esqueci de encaminhar o ofício. Então a gente tem essa demora também por causa disso. Burocracia demais, juntada de muita documentação que às vezes é irrelevante. Você junta, por exemplo, uma certidão de casamento no fórum, né?
e toda hora tem que ficar atualizando essa documentação. Então, além de ser caro, além de ser trabalhoso, porque tem que buscar certidão, às vezes a parte vão divorciar, por exemplo, em Vespasiano ou Belo Horizonte, mas é casado em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, isso também atrasa demais o processo, né? Outra coisa também que a gente tem de grande problema aí é os pedidos de justiça gratuita, né? O que é o justiça gratuita? Pedir para não pagar com as custas do fórum, né? Esses pedidos de justiça gratuita, o juiz odeia dar justiça gratuita. Tanto odeia que é uma verdadeira burocracia. Por quê? Pensa bem, a gente junta, na hora de distribuir uma ação, a carteira de trabalho da pessoa ou o contra-cheque. O juiz não satisfeito pede declaração de imposto de renda, as últimas contas de água, de luz, pede documentação, por exemplo, extrato bancário, pede cópia do cartão de crédito, extrato do cartão de crédito. Então, assim, esses tipos de documento, no meu ponto de vista, no ponto de vista de vários advogados, eles são completamente absurdos. Como que você prova a renda de uma pessoa? O contra-cheque. Ah, mas é porque tem que ver se a pessoa tem outra renda. Beleza, imposto de renda. Mas mesmo assim não é suficiente para o juiz. Então, isso também atrasa muito o processo. E por fim, um dos empecilhos que também nós temos enfrentado hoje, né, em pleno século da tecnologia, que é o uso da tecnologia do fórum, que ela é muito ruim, ela é muito ineficaz. O tratamento desses processos são feitos de forma muito morosa. Então a gente ainda, apesar de ter processo eletrônico, o trabalho é feito manual. Então, por exemplo, você junta uma petição no processo. Para o processo subir concluso, para subir para o juiz, tem que ter um servidor para ir lá e para fazer esse processo movimentar. Ou seja, continua sendo manual, né? Então é muito complicado isso ainda. E para quem não sabe, né, o processo judicial, que é o PJE, ele é o terror dos advogados. Ele trava 24 horas por dia. Às vezes você precisa de mandar uma petição no processo, a petição não é juntada, trava, a assinatura digital dá problema, enfim. Várias situações que também atrapalham muito o processo. Mas aí você pode me perguntar, doutora, mas o advogado não tem nem um pouquinho de culpa nisso não? Olha, não é porque somos advogados, tá? E não estou defendendo a classe dos advogados, né? Apesar de também estar, mas a gente não pode imputar essa responsabilidade dos advogados. Por quê? Porque a única coisa que a gente pode falar assim, o advogado tem culpa, é de não cobrar o processo, de não ficar 24 horas na porta do fórum cobrando andamento do processo. Isso é um absurdo, porque mesmo a gente cobrando, a gente já tem essa prática de fazer isso no escritório, então a gente cobra o processo toda semana, tem uma pessoa só para isso, para cobrar, ligar, ir lá no fórum, despachar o processo com o juiz, mesmo assim os processos não andam. Então, realmente a culpa não é dos advogados, sabe? Então, fica calmo com o seu advogado, que a culpa realmente é da justiça. Então, quem tem culpa nisso tudo são os juízes, não os juízes em si, né? O judiciário no geral. E não é nós que estamos dizendo isso, nós advogados, né? Tem uma pesquisa do Banco Mundial que fala que o Brasil, a justiça brasileira, é a 30ª mais lenta e mais cara do mundo. Ou seja, da quantidade de países que nós temos, o Brasil está 30º. É um absurdo, é uma demora realmente bem significativa, tá? E a mensagem que nós queremos passar para os nossos clientes, mas não só para eles, mas também para todas as pessoas que têm processo na justiça, é de que a ansiedade, ela atrapalha muita gente, atrapalha a nossa vida, atrapalha o nosso bem-estar, tira o nosso sossego e também faz a gente fazer acordos absurdos, né? Processos que às vezes a gente vai ganhar um êxito muito grande de dano moral, por exemplo, de 8 mil, o cliente faz um acordo às vezes por 2, que quer ficar livre de uma dor de cabeça, quer ficar livre de um processo, ações de divórcio também, que às vezes as partes estão brigando por um patrimônio. Então, assim, as pessoas querem resolver, né? E a gente tem que entender isso, nós como advogados e também como o judiciário. O judiciário tem que ter paciência também, porque o advogado ele não vai lá no fórum cobrar à toa, né? O advogado precisa ajudar o cliente a resolver o problema dele, né? E finalizando, o que eu sugiro muito para as pessoas que têm processos judiciais é que elas sempre tentem procurar o seu advogado, conversar com ele, explicar para ele a sua ansiedade, conversar um pouco, porque o advogado ele não está aqui só para entrar na justiça, ele também é seu amigo, porque ele sabe do seu problema, né? Então a gente tem que escutar, tem que ter empatia sim. Eu não concordo disso de o advogado não ter paciência com o cliente fica ansioso, é normal, a gente também fica ansioso porque a gente quer resolver o problema, né? Então converse com o seu advogado, marque com ele uma reunião mensal para você ficar a par do seu processo e tenha sempre uma cópia do seu processo com você, né? Para você ver o andamento, entra lá no site dos tribunais para você poder consultar os seus processos. Faça isso, por quê? Porque quanto mais você vai buscando, você vai também diminuindo um pouco dessa ansiedade,
né? E você vai ficar na par do seu processo, tá? No próximo post, eu quero trazer para vocês uma situação bem legal, uma dica que nós temos aqui, além dessa para diminuir a ansiedade de vocês quanto aos processos, mas uma dica também para a gente poder, eu vou explicar para vocês como que funciona algumas resoluções de conflitos fora do judiciário, que elas têm tido bastante efetividade aí, que a gente pode reduzir assim, cerca de 80% da demora de um processo. Tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, fique tranquilo, o processo vai caminhar, confie no seu advogado, procure mais informação do seu processo e precisando, pode contar com a gente, tá bom?